Olá, seja muito bem-vindo. Hoje daremos início ao estudo do capítulo 2 do Apocalipse, em que Jesus traz a sua mensagem às 7 igrejas. E para isso, vamos começar com uma palavra de oração. Curve sua fronte. Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos este importante livro que é o livro do Apocalipse. Que o teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos entender a tua vontade. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar fazendo a leitura do verso 20 do capítulo 1. E diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós já podemos perceber que o livro do Apocalipse ele possui símbolos. E aqui nós entendemos também que esses símbolos eles devem ser interpretados para que o contexto seja entendido, né? Então, aqui nós podemos entender que as 7 estrelas que estão na mão direita de Jesus são os anjos das 7 igrejas. Quando nós vemos a palavra anjo na Bíblia, nós entendemos como mensageiro, né? E se os 7 candeeiros são as 7 igrejas, então esses anjos são os mensageiros das 7 igrejas. Quando nós vamos agora para as cartas, né, entendendo agora a partir do capítulo 2 essas cartas que nós encontramos no Apocalipse, destinadas às 7 igrejas, elas contêm algumas características semelhantes. A primeira característica às cartas é a apresentação. Essa apresentação é feita pelo próprio Jesus Cristo, se apresentando às igrejas. Na sequência, nós temos um elogio. Na sequência, temos uma reprovação. Depois da reprovação, temos um conselho. E por último, nós temos uma promessa. A última carta, a única carta que não possui um elogio é a carta à Laodiceia, e nós vamos entender o porquê disso também no momento posterior. Quando nós vamos ao capítulo 2, essa mensagem ela é destinada à igreja de Éfeso. Um outro detalhe importante que nós vemos, as igrejas representadas pelas cartas, elas formavam geograficamente um sentido horário, né? Então, Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia, né, que as características dessas igrejas, apresentadas inclusive em uma sequência, né, quase que formando um círculo no sentido horário, elas teriam as características que definiriam os períodos representados pelas igrejas, os 7 períodos das igrejas, também historicamente falando, né? Então, uma sucessão de períodos que teria início ali logo após ali o período de João, né? Perdurando até o último período, o período final, a última igreja, que seria a igreja que viria à volta de Jesus. E quando nós vamos à igreja de Éfeso, essa primeira igreja descrita no capítulo 2, nós vemos que a palavra Éfeso, ela significa desejável, né? E por que que a igreja de Éfeso era uma igreja desejável? Como nós entendemos que ela representa tanto uma igreja literal que existiu no período em que João escreveu as cartas do Apocalipse, mas também ela representaria um período histórico. Entendemos que essa primeira carta de Éfeso, essa primeira igreja, ela representava a igreja apostólica, né? Que ela teve início ali a partir do ano 31, perdurando até o ano 100, que foi o ano em que o apóstolo João ele morreu de uma forma natural, de causa natural. E a cidade de Éfeso, ela era uma cidade considerada a cidade mais importante da Ásia romana, né? Uma cidade realmente importante, um grande porto marítimo. E nós vemos ali em Atos 20, 31, que Paulo ele passou por 3 anos nessa igreja, a igreja de Éfeso, né? E nós entendemos por que ela era a igreja desejável. Ela era a igreja desejável justamente porque a mensagem era uma mensagem pura,
em que os apóstolos receberam essa mensagem diretamente do próprio Jesus. E essa cidade de Éfeso também era uma cidade que possuía o templo de Diana, o famoso templo de Diana, né? Diana que era considerado pelos gregos e adotada também pelos romanos como a deusa da fertilidade. Vamos começar então lendo o verso 1 do capítulo 2, e diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, entendemos que anjo mensageiro, né? Em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aqui nós vemos dois detalhes muito importantes. Jesus tem os seus mensageiros na sua mão direita. O que significa isso? Que eles estão seguros, estão protegidos pela própria mão de Jesus. E nós já vimos que os 7 candeeiros de ouro, que representam ali as 7 igrejas, né? Jesus ele caminha por essas igrejas. O que nós podemos entender com isso? Significa que Jesus ele não abandona as suas igrejas, né? Em toda e qualquer situação, Jesus não abandona a sua igreja. E aí nós podemos ver ali então retratada a pureza da igreja do primeiro século, uma igreja que realmente vivia a mensagem pura do evangelho recebida do próprio Jesus. Quando vamos para o verso 2, diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quando Jesus fala que conhece as obras, nós podemos entender que Jesus conhece toda a realidade de todas as igrejas. Jesus ele caminha pelo meio das igrejas, então ele conhece profundamente a realidade dessas igrejas. E quando ele fala assim, puseste à prova, nós podemos entender que isso é um elogio dado pelo próprio Jesus, no sentido que quando uma mensagem é dada, assim como os bereanos faziam, é importante que essa mensagem ela seja comprovada à luz da própria palavra de Deus. Então, uma nova mensagem é dada, isso serve para nós hoje também, né? É importante que nós coloquemos essa mensagem à prova para que aí sim entendamos se essa mensagem vem de Deus ou não vem de Deus. Vamos seguir para o verso 3, e diz assim: E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Vejam, o que aconteceu nesse período retratado aqui pelos versos 1, 2 e 3. Ali foi o período histórico em que aconteceu o evento em que Nero, ele literalmente colocou fogo em Roma, né? Colocou fogo em Roma, e nós entendemos isso como um evento acontecido ali, possivelmente na data de 19/7/64. Então, vemos ali que foi um período assim que era um período difícil para o povo cristão, né? Mas tiveram perseverança e não esmoreceram, não se deixaram esmorecer. Uma mensagem aqui que serve para nós também. Quando vamos para o verso 4, né, diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? E aí, quando nós vamos ali para Efésios 1, 15, 16, e também Efésios 6, 24, nós podemos entender que quando ocorre um afastamento de Deus, a primeira característica é que o amor se esfrie. Né? E dessa mesma forma, uma vez que Jesus tinha ascendido ao céu, talvez o primeiro amor estava se esfriando, né? Esse primeiro amor, uma vez que a mensagem estava se distanciando daquela mensagem pura, né? E a partir ali daquele primeiro elogio, agora surge também uma primeira reprovação. Né? Quando nós vamos para o verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Veja, aqui nós podemos entender que essa igreja, ela havia recebido a mensagem pura e estava vivendo essa mensagem. Mas em algum momento esse amor se esfriou. E aqui nós vemos uma mensagem que podemos tirar uma lição importante, fazer uma reflexão importante. Algumas igrejas pregam doutrinas, uma doutrina em especial que diz que uma vez que você se batizou e você recebeu a mensagem e aceitou essa mensagem, né, uma vez que você está salvo para sempre. Mas quando nós vemos o verso 5 do capítulo 2 do Apocalipse, nós vemos que se o amor se esfria, se esse primeiro amor ele acaba se esfriando, né, como uma repreensão ali, nós vemos que Jesus ele retira o candeeiro do seu lugar. O que significa isso? Se o cristão ele cai e ele não se arrepende, não confessa e não se arrepende desse pecado, ele acaba perdendo a sua vida eterna também, né? E isso aqui quem está falando é o próprio Jesus. Então, é, com isso nós podemos entender que essa doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, ela não é bíblica, ela não tem o apoio bíblico. Quando nós vamos aqui para o verso 6, diz assim: Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E quando nós vemos os nicolaítas, né, existem basicamente duas vertentes aqui de interpretação sobre os nicolaítas. A primeira, e talvez a mais aceita, diz que os nicolaítas eram uma seita ou uma bifurcação dos cristãos, né, que seguiram aqui algumas doutrinas pregadas por um cidadão chamado Nicolau de Antioquia, né, e basicamente essas doutrinas elas acreditavam que a realidade vivida no período romano, né, que era a promiscuidade sexual, uma vez que eles é, adoravam a Diana, que era a deusa da fertilidade, e nessa adoração eles tinham relações sexuais com as sacerdotisas de Diana. Né? Então a promiscuidade sexual era uma dessas doutrinas que os nicolaítas defendiam, né, segundo essa vertente, e também eles acreditavam que a lei não era tão importante naquele momento. Né? Então aqui nós já começamos a perceber que doutrinas falsas estavam sendo inseridas dentro do cristianismo. Né? Então, passa-se a ter ali um momento de transigência, né, com a cultura religiosa popular. E um detalhe interessante, né, o Nicolaus, esse nome Nicolaus, que vem do grego, ele significa ele conquista pessoas. Então, nós percebemos que essa advertência se refere a possivelmente mensagens que estavam sendo inseridas e pessoas estavam, infelizmente, se convertendo a essas doutrinas. Né? E nós podemos ver também mais detalhes relacionados a esses nicolaítas agora também no Apocalipse capítulo 2, verso 14. Uma segunda vertente de interpretação define que os nicolaítas eles eram uma seita agnóstica de cristãos que se converteram, mas que tinham ali, né, o agnosticismo sendo pregado dentro do cristianismo com essas mesmas características, né, promiscuidade sexual e o desvio da lei de Deus. Vamos então ao verso 7, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui uma promessa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aqui nós vemos, né, uma relação direta ali com o que é apresentado em Gênesis 2:9, né? A árvore da vida que era concedida ali aos servos de Deus para que eles pudessem se alimentar e ter vida eterna. Né? Também Apocalipse 22:2 fala um pouquinho sobre essa alusão que nós vemos ali. E agora nós chegamos à segunda carta, né? A segunda igreja mencionada ali a partir do verso 8.
Quando nós chegamos na igreja de Esmirna, essa igreja, eh, o nome Esmirna significa mirra. E o que que era mirra? Mirra era um perfume, né, que tinha um cheiro suave, um aroma agradável, um cheiro suave. E essa igreja ela é representada pelo período histórico, começando a partir do ano 100 e perdurando até o ano 313. E aqui aconteceram algumas coisas interessantes, né? Esmirna era uma importante cidade portuária também, ela ficava ali no sentido horário, a 50 quilômetros ao norte de Éfeso. E muitos judeus, na época de João ali, viviam nessa igreja de Esmirna. E ela representa ali a igreja perseguida no segundo e terceiro século. Muito bem, então vamos ler aqui verso 8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmina escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então aqui claramente, né, mais uma vez, essa mensagem sendo dada por aquele que se auto-intitula aquele que estava morto e tornou a viver. Uma clara referência aqui ao próprio Jesus, né? Então, vamos ao verso 9 agora. Diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Aqui na minha versão diz assim: Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Vejam, aqui nesse período nós já passamos pelo período representado pelo apedrejamento de Estevão, né, em que a Bíblia ela tira ali a palavra de Deus, né, e o próprio Jesus ela tira o povo judeu como sendo o povo exclusivo para a pregação da mensagem, né, do evangelho, das boas novas a todo mundo e entrega isso aos gentios, ou seja, o povo que realmente aceitou a mensagem, né, não exclusivamente os judeus, mas aqueles que aceitaram a mensagem e passaram então a pregar essa mensagem a todo mundo, né? E aí, então, diz ali, né? Tu és rico e conhece ali a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então vamos ver aqui o que estava acontecendo nesse período, né? A partir desse período retratado entre o ano 100 e o ano 313, foi um período histórico em que houve uma terrível perseguição aos cristãos, né? Então, era uma igreja que passou por uma perseguição muito acirrada. E ali, quando diz se declaram judeus, nós vemos aqui uma referência que você pode ler em Romanos 2, 28 e 29. Né? E quando retrata a sinagoga de Satanás, né, nós podemos entender que a perseguição poderia estar vindo do próprio povo judeu. Né? Então, os próprios judeus estavam perseguindo os cristãos. E aqui, nesse período, representado aqui no verso 9 do capítulo 2, nós vemos que ocorreu a morte de Policarpo. Policarpo era um servo fiel que havia aceitado a mensagem pura do cristianismo e ele foi queimado vivo, sendo uma testemunha, né, um dos mártires ali, foi queimado vivo justamente por aceitar o cristianismo. E o verso 10 diz o seguinte: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nós vemos aqui essa apresentação, né, de 10 dias, sempre que você encontra dias, assim como nós já estudamos no livro de Daniel, e aqui nós estamos estudando também no livro do Apocalipse, né, como sendo livros apocalípticos, com uma mensagem profética apocalíptica, você encontra a correlação dia-ano. Nós já estudamos isso no livro de Daniel. Então, quando ele está falando ali, 3 tribulações de 10 dias, né, dessa tribulação em que o diabo colocaria em prisão alguns de vós e outros seriam colocados à prova. Então nós podemos perceber que está se retratando há 10 anos. E a melhor
forma de entendermos como o historicismo é uma forma verídica é a comparação da profecia escrita antes, comprovada pela própria história. Então, nós vemos isso sendo retratado aqui profeticamente, né, com o que aconteceu entre os anos 303 e 313. E o que aconteceu nesse período? Foi um período em que o imperador Diocleciano ele impôs uma severa perseguição ao povo cristão, né? Então, mais uma vez aqui nós vemos que essa correlação entre dia e ano profético, ela é verídica e ela se comprovou justamente dentro desse período histórico ali, né, entre os anos, então, 303 e 313, através desse imperador chamado Diocleciano. E aí o verso 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui nós entendemos, né? A primeira morte é a morte que, caso Jesus não venha até a nossa morte, né, será o período em que nós também passaremos por essa morte, né? Mas a segunda morte é aquela retratada após o milênio, após os 1000 anos, que são retratados também no Apocalipse, em que os ímpios são ressuscitados para ali receberem a sua sentença final, em que eles serão mortos pela segunda vez e terão ali a eternidade longe de Jesus, né? Então nunca mais poderão ali ter contato com o doador da vida, com o doador do amor. Talvez pior do que a morte, né? Essa sentença aí. E aí nós vemos uma correlação, então, Apocalipse capítulo 20, verso 14, e também Apocalipse capítulo 21, no verso 8. E agora nós chegamos a uma terceira igreja, né, que no caso é a igreja retratada em Pérgamo. Quando nós vamos, a palavra Pérgamo, ela representa exaltação, né? Exaltação ou exortação. Então, quando nós vemos essa palavra Pérgamo, né, nós vemos aqui um período um pouco problemático, e nós já vamos entender por que esse período ele foi problemático. A palavra Pérgamo também tem a palavra pelica, né, aquele tipo de material, tecido, enfim, que é um sinônimo, né, e pode haver aí uma correlação também. Essa cidade de Pérgamo, ela era essencialmente uma cidade universitária, e o período histórico retratado aqui é o período entre os anos 313 e o ano 538. Essa cidade de Esmirna, ela ficava a 80 quilômetros, cidade de Pérgamo, ela ficava a 80 quilômetros da cidade de Esmirna, e ela foi construída sobre uma colina, construída a aproximadamente 300 metros de altitude, e ela tinha um formato de um cone, né? Formato de um cone. E aqui nós vemos um detalhe interessante, né? O rei de Pérgamo, que era ali, no caso, né, do imperador romano, ele era chamado de Pontífice Máximo, né? Pontífice Máximo. E esse nome, esse termo pontífice, significa construtor de pontes. E daqui nós vemos essa correlação com a clássica frase que diz que todos os caminhos conduzem a Roma, né? Então aqui nós podemos ver aqui que o pontífice romano ele era exaltado quase como um deus responsável por essa ligação, né, permitindo que todos os caminhos conduzissem a Roma. Então, essa é a correlação, uma correlação interessante aí que existe, né? Mas o que aconteceu? Nesse período histórico, surgiu um novo imperador, que a princípio era um imperador pagão, mas em algum momento ele se tornou cristão, que foi o imperador Constantino. E Constantino ele acabou recebendo esse título agora de pontífice, né? De sumo pontífice. E, curiosamente, esse título ainda hoje é dado para os papas, né, da Igreja Católica Romana. Então, aqui nós vemos algumas assim, correlações bem interessantes.
E esse período da igreja de Pérgamo, ele tem início ali com o imperador Constantino e ele vai até o imperador Justiniano, ok? Vamos ver aqui o que essa carta, né, da igreja de Pérgamo nos diz. Diz assim, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Olha que interessante, a espada afiada de dois gumes. Nós já vemos essa figura de expressão sendo retratada anteriormente também no Apocalipse. E esta espada com dois gumes, ela é retratada no capítulo 1 como saindo da boca daquele ser divino, né, que nós entendemos claramente como sendo Jesus. E se é a palavra de Deus, nós entendemos que a palavra de Deus é a Bíblia. E o fato dela ter dois gumes, o que será que significa isso? Nós vemos que a Bíblia ela é dividida em dois testamentos, então o Velho e o Novo Testamento. Então, mais uma vez, nós entendemos que em nenhum momento você pode entender que o Velho Testamento foi abolido. Ele faz uma unidade. É a palavra de Deus sendo dividida em dois gumes. Muito importante isso, essa definição, né? Velho Testamento e Novo Testamento. Vamos agora para o verso 13, diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vejam, duas vezes aqui, né, ele retrata que essa igreja, né, essa igreja aqui de Pérgamo, ela fisicamente ali, né, ela receberia o trono de Satanás. Olha que palavras fortes. Mas nós entendemos que se retrata a tanto uma localidade histórica daquela época, quanto um período histórico, né? Que nós já vimos aqui se retratar o período entre os anos 313 e o ano 538. E o que começou aqui? Começou aqui com mais ênfase o surgimento do papado romano, né? O papado romano, e uma vez que Constantino se converteu ao cristianismo, ele é considerado ali o primeiro papa romano. Então, essa correlação é uma correlação forte, muito forte, entre o que aconteceu nesse período, né, e o que é retratado no verso 13, né, falado ali por duas vezes, o trono de Satanás, onde Satanás reside, né, onde Satanás habita. Então, palavras realmente muito fortes. E alguns interpretam que o fato dessa igreja ou dessa cidade ela conter o famoso altar que foi criado e dedicado ao deus Zeus, né, o deus grego Zeus, que também foi adotado pelos romanos, e que hoje esse altar ele se encontra no museu em Berlim, né, alguns relatam ou fazem a correlação que esse trono está se retratando, na realidade, a esse trono de Zeus, né? E aqui a Bíblia vincula com Satanás, mas nós vemos aqui o surgimento também de um poder religioso que começou a misturar tanto o cristianismo quanto o paganismo. Então, muito forte isso que é retratado no verso 13 de Apocalipse 2. Vamos para agora, então, o verso 14. Diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, quando nós vamos aqui nesse verso 14, né, Balaão, quem era o Balaão? Balaão era um personagem histórico do Antigo Testamento, que ele foi contratado, né, foi contratado por um rei para amaldiçoar o povo de Israel. Só que no momento em que ele foi amaldiçoar o povo de Israel, Deus não permitiu e ele acabou abençoando, né, abençoando o povo de Israel. E o que tem de interessante nessa história? Quando Balaão ele não conseguiu amaldiçoar o povo, e aí tem aquela máxima que diz, né, se você não consegue vencer o seu inimigo, junte-se a ele. E o que ele fez foi
misturar, induzir, no caso Balaque, assim como está descrito aqui no verso 14, induzir Balaque a misturar doutrinas pagãs com doutrinas cristãs. E como que aconteceu isso? Quando o povo judeu começou a receber mulheres que não eram do povo de Deus, não eram do povo judeu, essas mulheres se casaram com esses homens e eles começaram de forma bem lenta, de forma gradual, a adorar também, passar a adorar também outros deuses, deuses pagãos, né? Então, como nós entendemos que nada é descrito na Bíblia por acaso, e tanto se tratavam características daquela época, daquele local em especial, né, mas também se retratava do período, características do período histórico. Então nós vemos ali um período em que a perseguição ela deixou de ser é, algo assim em ênfase naquele momento, uma vez que é, esse imperador romano chamado Constantino, né, ele criou ali um tratado que aboliu a perseguição e ele adotou o cristianismo ao Império Romano como sendo a religião oficial do Império Romano. Mas qual que é o problema aí? Nós percebemos historicamente que Constantino ele nunca se converteu de fato ao cristianismo. Tanto que se você pesquisar no Google, você vai ver que na véspera de sua morte, Constantino ele ofereceu um sacrifício ao deus Zeus, né? E ele sendo ali um papa, considerado o primeiro papa, então nós já vemos ali um problema surgindo em que o paganismo começou a ser introduzido no meio do cristianismo, né? Isso é realmente uma coisa muito forte. E essa prostituição que é descrita ali no verso 14, ela é tanto literal, relacionada a relações sexuais ilícitas, mas também a prostituição da palavra da verdade, né? Então, isso realmente são palavras muito fortes que o verso 14 nos traz. E tanto isso é verdade que no ano 321, a história nos conta que no ano 321, Constantino criou ali um edito que mudou o dia de guarda oficial, que era um dia bíblico, o dia do sábado, o Shabá do sábado, né? E ele mudou esse dia para o domingo. E a partir de então, infelizmente, aí a cristandade acabou adotando esse dia que não é bíblico como dia de guarda. Vamos agora para o verso 15. O verso 15 diz assim: Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Né? Aqui mais uma vez aparecendo essa doutrina nicolaíta, que tanto misturava ali a questão da idolatria quanto a prostituição, né? A promiscuidade sexual. Verso 16 diz assim: Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Né? Que mais uma vez a ênfase dada à espada da boca, né? Essa espada de dois gumes, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que nós entendemos como sendo a palavra de Deus, né? A própria palavra de Deus. Vamos agora para o verso 17. O verso 17 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Guarde bem essa expressão, né? Maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece o contexto, exceto aquele que o recebe. Então vamos lá, algumas coisas interessantes aqui, né? Quando nós vemos maná escondido, você se lembra em um local, um momento histórico em que o maná ele foi guardado em algum lugar? Se lembra? Né? Então nós vemos no Antigo Testamento que dentro da Arca da Aliança, sobre a qual, né, Deus se manifestava ali pessoalmente para o povo de Deus em forma divina, né? Quando acontecia esse evento chamado, conhecido como Shekinah, que Deus se manifestava ali pessoalmente para o povo, dentro dessa arca da aliança que continha tanto as tábuas da lei, as tábuas escritas em pedra, com os 10 mandamentos originais que não foram alterados, né?
os originais, que acabaram sendo alterados posteriormente, inclusive nesse período histórico retratado aqui nessa carta também, né? Ali nós temos uma menção a o maná que estava guardado dentro da Arca da Aliança, o maná escondido, né? E o maná era o pão do céu, o pão que Deus enviou ao povo de Deus. Então aqui uma reflexão para nós fazermos, né? Que você vai receber, sendo vencedor, você receberá esse maná escondido, né? Que é ali junto com as tábuas da aliança, com a vara de Arão que floresceu também. E continua dizendo, né, que lhe darei uma pedrinha branca. E aqui um contexto histórico interessante. Né? Nos julgamentos da antiga Grécia, quando um juiz sentenciava um réu, ele poderia tanto inocentar o réu quanto condená-lo. Quando esse réu ele era inocentado, ele recebia uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca era dada para ele. E caso esse réu ele fosse condenado, então a pedra, ao invés de ser branca, ela era uma pedra escura, uma pedra preta, né? Que era dada então para esse réu. E aqui nós entendemos então que a partir do momento, né, que você se torna o vencedor e você recebe essa pedrinha branca, fazendo essa alusão ao que acontecia antigamente, nós vemos que Jesus, né, ele dará a você uma pedra branca da absolvição. Então você não mais será condenado, né? E você receberá também um novo nome, nome ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então você receberá um novo nome, um nome de vencedor que vai receber do próprio Deus, do próprio Jesus. E aqui quando nós vamos aqui ao verso 18, né, nós vemos então aqui descrito uma nova igreja, a igreja que é a igreja de Tiatira, e uma carta destinada a essa igreja de Tiatira. Vejam, a igreja de Tiatira, esse nome Tiatira, ele representa, significa sacrifício de contrição. Então, veja que interessante, né, essa alusão feita tanto a uma igreja literal, mas a um período histórico representado agora pelos anos 538 e 1517. E o que aconteceu nesse período histórico? Nós vemos ali a Santa Inquisição, o período da Idade Média, em que cristãos, aos seus milhares, eles foram mortos e perseguidos por uma igreja que se dizia cristã. Mas os fiéis cristãos que seguiam a verdade, eles eram perseguidos e mortos aos milhares. E a história nos revela isso, né? Foi um período terrível em que nós tivemos o que era chamado de Santa Inquisição, né? Em que, infelizmente, de santa não tinha nada, né? Era uma inquisição, uma perseguição terrível. E nesse período também surge um povo especial chamado os valdenses, né? E os valdenses, eles eram um povo que eles tinham a Bíblia, que nesse momento, nesse período da Idade Escura, era algo restrito aos líderes dessa igreja romana, né? E o povo comum não tinha acesso a eles, com exceção desses valdenses, né? Então eles tinham textos da Bíblia ali escritos com exclusividade ali para o povo comum. Então esse povo valdense foi um povo muito perseguido também. E o que aconteceu nesse período entre o ano 538 até o ano 1517? Teve início ali a reforma protestante, né? Em que Martinho Lutero ali deu início a esse movimento que se colocava contrário a essas doutrinas que a Igreja Romana acabou misturando tanto o paganismo com o cristianismo verdadeiro, né? Então, tornou-se um período extremamente complicado para os cristãos fiéis a Deus. Nesse período também surgiu, justamente ali em função do progresso da reforma, o surgimento do movimento batista, né, que pregava justamente o batismo. Então, nós vemos esse conflito, né, a apostasia dessa igreja medieval versus o surgimento de uma igreja que voltava
a pregar verdades bíblicas na sua essência. E aí diz ali, né, nessa igreja ali, de Tiatira, diz assim, no verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Se você tinha alguma dúvida que o mensageiro dessas cartas era Jesus, né, pelas características dadas, agora ele se auto-intitula o próprio Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, aqui características claramente divinas, né? E aí vamos agora para o verso 19, diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira, o que as primeiras. O que nós podemos entender com isso, né? A igreja ela estava voltando à vida, era uma igreja que estava praticamente morta, passou por um período histórico terrível de perseguição, né? Muitos perderam a sua vida pela fidelidade à verdade bíblica, né? Justamente perseguidos por uma igreja que se intitulava cristã, né? E era uma igreja que, segundo ali o verso 19, as últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. O que nós entendemos com isso? Entendemos que ela estava por um processo de volta à verdade, né? Um processo gradual de restauração da verdade. Isso é muito importante entendermos, né? Então, embora esse movimento protestante surgido nesse período, ele recebeu grande parte da luz, ainda eram obras em construção, era um processo em desenvolvimento. Isso é muito importante que nós frisemos aqui. Vamos agora então para o verso 20, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, interessante, né? Frise isso daqui. Essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejam, como nós já pudemos ver, o Apocalipse ele é um livro cheio de simbolismos, né? E sempre quando nós vemos essa palavra mulher, e nós vamos estudar com mais detalhes isso aqui no futuro, sempre que nós vemos esse termo mulher, ele se refere à igreja, né? Então, está falando que existe nesse período histórico uma mulher, uma igreja, que ela tem as características de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel foi a mulher do rei Acabe, né? E ela foi uma profetisa de Baal, né? Uma das profetisas que se intitulava profetisa de Baal, que seduziu o povo judeu naquela época, né? E fez com que o povo judeu adorasse ao deus Baal. Então desviou o povo de Deus da verdade, do Deus verdadeiro, né? Então, interessante essa correlação que não eu, mas o próprio Apocalipse nos descreve como o que acontecia aqui nesse período histórico, né? Então, Jezabel, assim como os nicolaítas, né, a característica ela induzia aos mesmos erros, tanto a prostituição literal e a prostituição da palavra de Deus, né? Quanto o sacrifício ali, né, o consumo de carnes sacrificadas a ídolos. Então, né, essa correlação que realmente é interessante. Nós vemos aqui uma descrição melhor falando ali no Antigo Testamento, né, sobre Jezabel em 1 Reis 16, 31. Então, é importante que nós vamos entendendo, né, que se está se retratando de um período histórico, né, e aqui declara que é uma mulher, né, e mulher tem essa correlação com igreja, nós conseguimos entender algumas coisas aí. Vamos seguir então agora para o verso 21. E ele diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Nós já estudamos no livro de Daniel, né, que um período que é dado ali para essa supremacia dessa igreja romana, e ela aparece claramente ali em Daniel, é um período retratado de 1260 anos, né?
E o que ele diz ali? Que ela se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, algumas palavras aqui um pouco fortes, né, que são dadas aqui. Vamos lá. E aí continua no verso 22 e diz assim: Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, né? Ou seja, que adotam as mesmas palavras que são apregoadas por essa mulher, no caso. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Palavras muito fortes aqui, né? E aqui nós vemos aqui um período que ao final desse período, né, esse período dos 1260 anos, ocorreu o que nós já estudamos no livro de Daniel, chamado ferida mortal, né, em que o general Berthier ali aprisionou um dos papas, né, e ali esse período de hegemonia da Igreja Romana, ele acaba tendo uma ferida de morte, né, uma ferida de morte, e esse período, que foi um período em que acontecia que o príncipe, o rei romano, que no caso era o Papa, ele tinha tanto poder civil quanto religioso. E aí, a partir desse fim, né, em que o general Berthier aprisionou o Papa Pio VI, então nós vemos ali o que é descrito como a ferida mortal acontecendo na cabeça ali, né, desse animal, e nós vamos ver isso com mais detalhes mais para frente. E continua dizendo no verso 23 ali, olha só: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, aqui, quando está falando filhos espirituais, nós não entendemos filhos literais, e sim espirituais, né, dessa igreja, aqueles que obedecem aos preceitos que são apregoados por essa igreja. E aí nós vemos, né, seguidores de Jezabel aqui, nós vemos uma relação descrita tanto em Salmos 7:9, Jeremias 7:10 e também Salmos 62:12. Vamos para o verso 24, e diz assim: Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. E aqui, nós vemos aqui uma alusão ao que aconteceu exatamente no Gênesis, né? Quando Satanás, na forma de serpente, ele prometeu para Eva um conhecimento que ela não possuía, né? Que era o caso do conhecimento do bem e do mal. E, infelizmente, nós vemos pessoas aceitando essa proposta que é dada por Satanás, né? De ter uma sabedoria superior, né? Uma vez que Lúcifer no meio ocultista, né, conhecido como sendo o ser iluminado. Então, ele promete uma revelação superior para os que o adorarem, né? E nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, acabam sendo enganadas por essa proposta dada por esse ser que tem por objetivo destruir o ser humano, né? Seja ele o povo de Deus, seja ele um adorador seu, né? O objetivo de Lúcifer desde o princípio era enganar e destruir. E esse princípio, infelizmente, ele não mudou, continua o mesmo, né? E aqui no verso 25 diz assim: Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E aqui uma alusão clara ao que aconteceu aí em meados dos anos 1500, né? Quando Martinho Lutero, ele pregou as suas teses, né? Que apresentavam ali a discrepância entre o que era ensinado pela Igreja Romana à época e o que a Bíblia ensinava na sua essência, né? Então, Martinho Lutero ali, guardando, né, as suas obras, dando ali a promessa, né, que aparece ali, dizendo, né, conservai o que tendes até que eu venha. E o verso 26, um verso muito bonito, né, nós vamos ler, diz assim: Ao vencedor
que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E o verso 27 diz assim: E com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. E aqui nós vemos uma clara alusão ao que diz Salmos 2, versos 8 e 9, né? Mencionando essa questão do cetro de ferro, né? Essa regência das nações com o cetro de ferro. E nós entendemos, né, que quando Jesus voltar e buscar os seus, né, esse povo que aceitou a verdade pura, que não se corrompeu com essa mensagem misturada, prostituída, nós vemos que eles receberão ali o direito de governar, né? Serão reis e sacerdotes, como a palavra de Deus nos diz. E o verso 28 diz assim: Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E a Bíblia retrata que a estrela da manhã é o próprio Jesus. Nós podemos ver isso em Daniel 12:13 e também Apocalipse 22:16. Jesus estará com o seu povo, habitará com eles, né, e será a fonte da vida, a fonte do amor, a vida eterna, não essa vida, infelizmente, que nós temos hoje. Né? E finalizamos com o verso de 29, dizendo assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui claramente, né, nós vemos o conselho de que essa mensagem ela seja muito bem gravada nos nossos corações, que nós possamos aqui escolher realmente essa verdade pura, né? A verdade da palavra de Deus, não a verdade que muitas vezes é pregada com vieses, né? Distorcendo o que a palavra de Deus diz, mas que nós possamos buscar a verdade puramente na palavra de Deus, e aí sim realmente nós teremos essa promessa maravilhosa, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e nós receberemos a estrela da manhã, teremos a presença de Jesus. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida e que, ao entender essas mensagens que são pregadas no Apocalipse, que nós realmente possamos fazer a nossa escolha pela verdade e aceitar a Jesus. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo estudo.